Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Quem fala aqui vocês é o Magui. E bem, no vídeo de hoje, cara, tem um ponto muito interessante que vem até mesmo sendo um pouco debatido entre os usuários da comunidade de inteligência artificial, que é justamente uma questão aí envolvendo o ChatGPT. E o que acontece, para quem está um pouco por fora? O ChatGPT, há um bom tempo, ele lançou a sua versão paga, chamada de ChatGPT Plus. E nessa versão paga, recentemente, mas bem recentemente mesmo, eles vêm implementando novos recursos em beta. Novos recursos estes como o acesso à internet. Agora no próprio ChatGPT, na própria plataforma da OpenAI, agora eles fornecem o acesso à internet para buscas diretamente ali na plataforma do ChatGPT. E aí, muitos usuários que queriam utilizar dessa funcionalidade diretamente no ChatGPT, para que não percam as suas conversas ou coisas do tipo, vem procurando algumas ferramentas, algumas alternativas ao ChatGPT Plus, para que não precise pagar o upgrade, né? Fazer o upgrade da ferramenta. E aí o que acontece? Veio algumas ferramentas aí no mercado de extensões, mas algumas não funcionam direito, outras têm muitos bugs, outras ainda não funcionam diretamente como as pessoas queriam que funcionasse, mas existem aqui uma ou outra, e eu encontrei uma que é muito interessante, lançada recentemente, e já tem muitos usuários que já têm ela instalada. Sendo assim, sem muito mais enrolação, vamos ver qual extensão é essa e como podemos utilizá-la. Bom, estando aqui na Chrome Web Store, vocês encontrarão esta extensão que eu deixarei no comentário fixado, mas vocês também podem pesquisar diretamente na Chrome Web Store, chamada de Web Chat GPT. E aí, como eu disse, que mesmo sendo lançada recentemente, já tendo bastante usuários, observem que aqui, como mostra na extensão, já tem mais de 1 milhão de usuários com esta extensão instalada. E olha só que interessante, lançada recentemente, tendo lá como você realizar o upgrade diretamente na OpenAI para utilizar o acesso à internet no ChatGPT, essa extensão que pode oferecer isso de maneira gratuita já tem mais de 1 milhão de usuários. E essa é basicamente uma das melhores extensões até o momento. Pode ser que depois surjam outras, pode ser que surja uma muito mais direta, porque vocês vão ver que essa aqui ainda tem uns probleminhas que eu vou apontar para vocês, mas ela funciona para o básico, digamos assim. Se nós descermos aqui para baixo, vocês verão screenshots, algumas prints da ferramenta, mas eu vou abordar com vocês na prática. Descer mais um pouco aqui na visão geral, na descrição da ferramenta, vocês podem ver aqui como que ela funciona, porque você pode pensar, mas como que uma extensão pode fornecer a funcionalidade de ter acesso à internet para o ChatGPT? Isso será que poderia acarretar em banimento da conta? E aí, aqui a gente pode entender como que tudo isso funciona. Imagina com que o seguinte, você instala a extensão e ao utilizar lá o ChatGPT com essa extensão instalada, o ChatGPT ele vai ter meio que uma conexão com a extensão configurada ali na extensão. Imagina como se a extensão tivesse a API lá da OpenAI, do ChatGPT, e aí quando você realiza o prompt ele tem essa conexão com essa comunicação com a extensão, e a extensão tem o acesso à internet no seu navegador. E com o acesso à internet no seu navegador, a extensão vai meio que realizar essa pesquisa para o ChatGPT diretamente no seu navegador, não vai se conectar com o servidor direto ou coisa do tipo, vai ser diretamente local no seu navegador. E aí ele vai fazer essas pesquisas e vai extrair o conteúdo, o link de onde ele realizou essa pesquisa, o conteúdo total, e vai mandar por meio de prompt retornando ao ChatGPT. A gente vai ver isso na prática. Então não tem problema, não fique preocupado se poderá acarretar em banimento da sua conta ou coisa do tipo, porque não está violando nenhum termo de uso do ChatGPT, não está interferindo em nenhum tipo de código, não está mexendo lá no código fonte do ChatGPT da plataforma, não. Ele meio que faz uma conexão localmente com a extensão aí do seu navegador. A pesquisa realizada vai ser localmente no seu navegador. Igual se você fizesse tudo manualmente, mas a extensão faz com que isso seja tudo automático e tudo muito mais prático. Vocês podem dar uma lida total aqui, mas vamos ver agora na prática. Sendo assim, podemos clicar aqui em usar no Chrome, ou no caso, como eu estou utilizando aqui o Brave, vai funcionar porque é um navegador baseado em Chrome. Então se você utiliza o Vivaldi, se eu utilizo o Opera ou o Microsoft Edge, também vai
funcionar. Apenas algumas ressalvas antes de utilizar a extensão. Tente observar se você tem outras extensões instaladas, porque como eu citei, essa extensão ela vai realizar uma busca local, então ela funciona diretamente no seu navegador. Então se você tem outras extensões ligadas à inteligência artificial, outras extensões que bloqueiam recursos ou coisa do tipo, tome um pouco de cuidado, tente utilizar em um outro usuário do seu navegador ou coisa do tipo, para que ele funcione 100%. Sendo assim, vou clicar aqui em usar no Chrome e logo em seguida clicar em adicionar a extensão. Extensão instalada, agora ele vai nos levar diretamente para a plataforma da OpenAI. Não preciso porque eu já deixei aberto aqui de antemão. Ele também vai nos dar aqui uma página diretamente da ferramenta do WebChat GPT. Vocês podem dar uma boa lida. Não é necessário, ele cita coisas que já consegue ver na própria página da extensão. Então podemos vir aqui na plataforma da OpenAI do ChatGPT. Eu vou dar um refresh, porque eu abri e ele ainda não estava com a extensão instalada. Página recarregada. Quando vocês utilizarem o ChatGPT com a extensão instalada, vocês verão o seguinte. Aqui embaixo terão novos recursos, novas opções para que vocês consigam utilizar o acesso à internet. Entre aspas, tá? Como eu citei, ele meio que faz uma gambiarrazinha que você poderia fazer manualmente também, mas levaria muito tempo. E o que acontece? Vamos parte por parte para que vocês não fiquem confusos. Aqui, nessa opçãozinha de Web Access, é basicamente onde tudo vai funcionar. Se você deixar aqui ativado e você realizar um prompt, ele vai realizar uma busca na internet em relação a este prompt que você colocou. Se você deixar desativado, você vai realizar uma conversa normal, como você já realiza normalmente no seu ChatGPT. Aqui em Quick Lookup é basicamente a opção que você quer com que a pesquisa seja feita. Que Quick Lookup, como o próprio nome já diz, o próprio termo, ele vai fazer uma pesquisa rápida. Procurar de maneira rápida, assim vai bater o olho e vai tentar extrair diretamente o que você quer. Em sites parciais ele vai tentar dar um resumo sobre tudo, e Full Insights ele vai tentar te dar tudo basicamente, sem nenhum resumo, sem cortar do nada, e assim vai. E aqui, Results é basicamente a quantidade de pesquisas que você quer que a ferramenta faz para você. Ou seja, quanto mais pesquisas você colocar aqui, vai ter mais chance da sua resposta ser mais precisa, da sua resposta, no caso da resposta que o ChatGPT te dá, ser mais correta. Se você colocar poucas pesquisas, ele não vai ter tantas fontes para analisar, ele não vai ter tanto conteúdo para analisar, e aí a resposta não vai ser tão precisa quanto poderia ser com mais pesquisas colocadas aqui. Sendo assim, para questões de testes, para que a gente consiga ter o máximo de precisão possível, não se preocupe porque não vai causar lentidão no seu navegador, ou vai travar ou coisa do tipo. Vocês verão que é muito simples. Eu vou colocar aqui em máximo resultados mesmo, porque eu quero ver o máximo, o ápice aqui da ferramenta. Aqui em Anytime é basicamente o período que você quer que a ferramenta realize a pesquisa na internet. Então se você colocar Anytime é basicamente todo o período, então sei lá, de 2001, 2002 ele vai tentar realizar essa pesquisa. Dia passado é o dia anterior, a semana passada, a semana anterior, e mês passado, o mês anterior. Creio que aqui, não sei porque o usuário escolheria o dia, o mês passado, creio que para mais precisão, possivelmente, mas aqui não é o nosso caso, vou deixar em qualquer período. Aqui temos uma última opção, aqui está aqui como Default Approach e Default English. Aqui é uma questãozinha um pouco mais complexa, mas vamos abordar agora. Para isso, para que a gente consiga analisar melhor essa questão aqui dos prompts, que diretamente da extensão, a gente vai precisar vir aqui. Antes aqui do Web Access, vocês vão ver que tem este menuzinho aqui, essa opção de configurações. Vamos clicar nela para que a gente consiga entender melhor este funcionamento. Ao clicar lá na opção, ele vai abrir com uma janelinha meio que de configurações da extensão. E vocês vão observar o seguinte. Aqui tem duas opções, mas não tem problema, porque é basicamente uma versão para ele te responder em inglês ou te responder em português. Aqui é basicamente o default prompt para ele te responder em português, como vocês podem observar aqui no finalzinho, reply em português. E aí o que acontece? Vamos lá. Se vocês observarem o texto que está aqui, é basicamente aquilo que eu citei brevemente no começo do vídeo, que é o que a extensão vai realizar localmente no seu navegador. Então, por exemplo, esqueça instruções previamente colocadas numa conversa. Por quê? Porque essa extensão ela vai funcionar diretamente em uma conversa já existente, pelo menos assim que eu vi o uso.
Se não for assim, ele dá uns probleminhas, ele dá um erro, ele fica meio que bugado. Então você tem que utilizar essa extensão diretamente numa conversa, como a gente vai ver na prática. E aqui eu vou te dar uma pergunta, uma instrução, e seu objetivo é responder uma instrução. E aí que vem um ponto interessante de como a ferramenta funciona. Aqui ele vai colocar minha instrução, minha pergunta é, e aqui ele tem query, que é basicamente o prompt que você vai colocar. O que você inserir lá no prompt do ChatGPT vai vir aqui, onde ele vai colocar aqui na chavezinha de query. Ele também vai colocar a data atual de onde você está colocando o prompt, né, a pergunta, e aqui mais definições para que o ChatGPT consiga entender melhor o que ele tem que fazer. Por exemplo, ele pede para que o ChatGPT responda diretamente sobre o que eu estou pedindo e que esses conteúdos que foi juntamente no prompt que você pediu são provenientes de conteúdos da internet, então é interessante ele saber disso, e também ele vai colocar as fontes no que ele está falando, então isso aqui é bem interessante. Aqui no final ele também vai colocar os resultados, ou seja, as fontes, o site que ele pesquisou, o conteúdo que ele retirou, as fontes diretamente, e aqui o reply em português. Então isso aqui não precisa mexer, ele dá a opção aqui de você colocar um novo prompt. Eu fiz alguns testes para que eu consiga tentar utilizar o acesso à internet em uma conversa já existente, mas eu não consegui, ele tá com alguns probleminhas, ele tá com alguns bugs, e aí tem essa desvantagem. Só vamos conseguir utilizar essa extensão em novas conversas, ou seja, em novos prompts. Então, se você já utiliza uma conversa e você queria utilizar o acesso à internet, ele não vai, porque aqui está o ponto-chave de tudo isso. Esquecer todas essas instruções anteriores, ou seja, ele vai deixar de lembrar, digamos assim, que você já conversou com ele em uma conversa, para que ele trabalhe diretamente em um só prompt. E aí que tá o negócio, eu tentei criar novos prompts e tirar isso aqui, fazer de um outro jeito, mas não dá, pelo menos por enquanto, ainda tem bugs, e vamos ter que utilizar da maneira padrão que está aqui até eles atualizarem a ferramenta, dando mais possibilidades, consertar esses bugzinhos, mas para o básico, para o acesso à internet, para pesquisas na internet, isso aqui já é o suficiente. Sendo assim, entendido isso, podemos voltar lá no ChatGPT e realizar o prompt. E para que a gente evite bugs, para que a gente evite problemas, como eu já realizei alguns testes, eu enfrentei alguns bugzinhos chatinhos, a gente vai fazer o seguinte: antes de você realizar qualquer consulta, como eu já citei, ele não vai funcionar nas conversas que você já tem. Vamos clicar aqui para prevenir, clicar em New Chat, ele vai abrir um novo chat. E antes de qualquer coisa, antes de você mandar o prompt com a internet, você vai clicar aqui na inserção de prompt, dar o espaço e dar o Enter. Justamente para você criar uma nova conversa vazia sem começar com acesso à internet, porque isso estava causando uns probleminhas, isso estava causando uns bugs quando você iniciava a conversa com a internet, com acesso à internet ativo, ele dava uns probleminhas. Então, feito isso, dado o espaço e colocado um prompt sem o acesso à internet, agora sim você pode utilizar normalmente nessa conversa consultas realizadas na internet. E para isso vamos fazer um teste muito simples. Vou ativar aqui o Web Access e vamos alguma coisa muito simples. Quem ganhou a última Copa do Mundo? E olha só que interessante, ele vai colocar aqui pensando, processando, pesquisando a última Copa do Mundo, e aí, rapidamente, muito simples, muito prático, ele já vai nos dar o resultado. Olha só que interessante, ele colocou aqui que a última Copa do Mundo foi realizada em 2018, a Rússia, até colocou uma fonte aqui, mas por que ele fez isso? Por que deu errado? Se eu subir aqui para cima e analisar, vocês vão ver que ele bugou, ele basicamente deu um erro, ele não concluiu o que ele deveria ter feito. Por exemplo, aqui era para ele dar as fontes da análise, da busca na internet. Então, ele deu esse resultado errado justamente porque o prompt que veio da extensão, o funcionamento da extensão bugou. Justamente como comentei com vocês, ele ainda está com os probleminhas, ele ainda está com os errinhos. Sendo assim, eu vou novamente realizar o mesmo prompt, eu vou fazer a mesma pesquisa, porque como vocês viram lá na configuração, ele vai esquecer a conversa anterior, então ele não vai lembrar que eu perguntei isso, ele não vai lembrar dessa resposta enquanto eu estiver utilizando aqui o acesso à internet. Então, sendo assim, vou perguntar exatamente a mesma coisa: quem ganhou a última Copa do Mundo? Olha só que interessante, agora sim ele não bugou, possivelmente fez as pesquisas, como já estou vendo um monte de texto ali em cima, e já me deu o resultado correto.
A Argentina ganhou a última Copa do Mundo FIFA em 2022, ele venceu na França na final. E olha só que bacana, olha só que interessante, ele colocou aqui várias fontes, ele colocou aqui as fontes certinho, que a gente pode colocar o mouse em cima e clicar para ver as fontes da onde ele tirou isso, da onde ele está tirando essa resposta. E se nós subirmos aqui, vocês vão ver que agora ele veio correto. Olha só, ele colocou as pesquisas, ele está colocando as fontes, diferentemente daqui de cima, onde ele não fez corretamente, ele deu uma bugada. E aqui ele fez corretinho, olha só, número 1. Ele pegou da Wikipedia, ele coloca onde ele tirou o conteúdo. Aqui ele coloca parte do conteúdo, mas aqui não é tão necessário ver essa parte, porque a extensão ainda pega o conteúdo todo, aqui é só por conta do prompt do ChatGPT. E vocês observam que o seu prompt, ele tá aqui, ele tá lá na questão de configurações da extensão, como eu comentei com vocês. Ele vai pegar o seu prompt, ele vai fazer a pesquisa ali através da extensão, localmente, depois ele vai devolver por meio de prompt para o ChatGPT. E, por exemplo, vamos ver aqui o número 2, ele pegou da BBC. Pegou aqui os resultados e tal, mata-mata. Vocês podem ver que são um conteúdo de várias palavras e tal, e mesmo assim o ChatGPT ele consegue entender tudo que está aqui. Número 3 e tal, e como eu coloquei o máximo de pesquisa, ele vai pegar várias fontes para tentar ser o mais preciso possível. E olha só, aparentemente o número de fontes que ele consegue pegar aqui é 13. Eu não sei se é por pesquisa ou coisa do tipo, mas se nós fôssemos colocar lá na própria configuração, seria 10 pesquisas. Mas eu coloquei aqui para questão de testes e ver se ele consegue ser o mais preciso possível. E assim, tendo essas várias fontes, ele conseguiu me dar um resultado muito interessante, muito preciso. E aí, aquela questão de desvantagem, de você não poder conversar normalmente sobre a sua resposta anterior, sobre a sua pergunta anterior, eu não poderia vir aqui e, por exemplo, perguntar e o Brasil, como foi? Vamos fazer esse teste só por fins de testes mesmo. Vou dar um Enter aqui. Olha só, eu perguntei e o Brasil, como foi? Tentando criar este contexto em relação à Copa do Mundo, mas ele não consegue, justamente porque lá no prompt da configuração da extensão, ele está instruído a esquecer as perguntas anteriores, a esquecer as instruções anteriores, as respostas anteriores. E como eu disse, eu tentei remover isso, tentei fazer um prompt bonitinho, um prompt para que você pudesse conversar com o ChatGPT, com as suas perguntas anteriores e tal, mas ainda não é possível. Pode ser que os desenvolvedores da ferramenta, que eu esqueci de citar, mas a ferramenta ela é open source, ou seja, diversos desenvolvedores podem colaborar com a ferramenta. Pode ser que futuramente aqui, default prompt, eles coloquem o prompt de, sei lá, conversação normal, por exemplo. E aí você pudesse conversar com o ChatGPT em relação à sua pergunta anterior. Porque aqui eu perguntei o Brasil, ele me deu uma resposta da história do Brasil. Mas vocês podem ver de qualquer forma, tá funcionando. Ele pegou aqui fontes da história do Brasil, pegou aqui Studio Country, em várias fontes, vários conteúdos, e ele me deu uma resposta aqui que possivelmente está precisa. Olha só que interessante, ele colocou aqui vários textos, colocou a fonte, outros textos, mais uma fonte, e mais informações, mais fontes e tal. Muito interessante o funcionamento com o acesso à internet. E assim a gente consegue tentar fazer uma simulação de como seria estar utilizando o ChatGPT na versão paga, com o upgrade ali do ChatGPT Plus. E aí fica essa opção para usuários que querem tentar utilizar esse acesso à internet sem precisar pagar o ChatGPT. E como eu disse, como eu expliquei, não tem problema com essa questão de banimento, porque a ferramenta não está violando nada, não está alterando o código da plataforma, não está mexendo em nenhum tipo de código. Ela basicamente pega o seu prompt, realiza essa pesquisa na internet localmente, utilizando o seu navegador, e aí ela devolve o conteúdo que ela extraiu por meio de prompt para o ChatGPT e ele faz toda a análise de acordo com o conteúdo que você informou para ele por meio de prompt. E aí a gente consegue ter essa simulação do ChatGPT Plus. Sendo assim, espero que vocês tenham gostado. Eu agradeço pela sua audiência e até a próxima.